O milagre que mudou a vida de Daniela, da dor à vitória nos braços de Deus. Daniela sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, mãe de 2 filhos pequenos, ela trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público de São Paulo, dividindo-se entre plantões exaustivos e as demandas de casa. Mas há 3 anos, sua vida começou a desmoronar. Primeiro vieram as dores abdominais insuportáveis, depois a diarreia constante, a fraqueza extrema e uma perda de peso que a deixou esquelética. Os médicos demoraram a diagnosticar, mas quando finalmente o fizeram, a sentença foi dura: doença celíaca em estágio avançado, com complicações que já afetavam seu intestino e seu sistema imunológico. Senhora, a senhora vai ter que cortar o glúten para sempre. Mesmo assim, os danos podem ser irreversíveis. E olhe, seu organismo está tão fraco que qualquer infecção pode ser fatal, disse o gastroenterologista, olhando-a com pena. Daniela saiu do consultório com as mãos trêmulas. Como ela, que mal ganhava um salário mínimo, ia sustentar uma dieta especialíssima? O glúten estava em tudo, no pão, na macarronada que seus filhos adoravam, até nos temperos mais baratos. Além disso, as crises a deixavam de cama por dias, e seu marido, desempregado havia meses, já não conseguia esconder a frustração. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ela chorava no banheiro do hospital, entre um plantão e outro, enquanto as dores a dilaceravam. Foi numa dessas noites de desespero que sua colega de trabalho, Dona Maria, uma senhora evangélica que sempre falava de milagres, a abordou. Minha filha, você já tentou levar isso para Deus? Na Igreja Universal, eu vi coisa que nem em novela tem. Pessoas saindo de cadeiras de rodas, câncer sumindo, família se reconstruindo. Lá, eles oram com fé, e Deus responde. Daniela, que havia sido criada no catolicismo mas há anos não pisava numa igreja, apenas suspirou. Dona Maria, eu já rezei tanto. Não adianta. Não é rezar, minha filha. É guerrear. Lá tem pastores ungidos, tem a corrente de oração, tem a fogueira santa. Tem poder. Insistiu a colega, colocando um folheto na sua mão. Campanha dos 7 dias de jejum e oração, que a vitória está próxima. Daniela guardou o papel no bolso, mais por educação do que por fé. Mas naquela noite, enquanto suas crianças dormiam e ela se retorcia de dor no sofá, algo dentro dela quebrou. O que eu tenho a perder? Pensou. No dia seguinte, ela foi. O primeiro passo rumo ao milagre. A Igreja Universal da Rua Augusta estava lotada naquela quinta-feira à noite. O som dos louvores vibrava pelas paredes, e Daniela sentiu um arrepio ao entrar. Nunca havia visto tanta gente orando com tanta intensidade. No altar, o pastor falava sobre a fé que move montanhas, enquanto pessoas levantavam as mãos, choravam, gritavam por libertação. Se você está aqui hoje com uma enfermidade, um problema financeiro, uma família destruída, saiba uma coisa: Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Declarou o pastor, com voz firme. Mas você precisa crer. Precisa dar o primeiro passo. Daniela, envergonhada, sentou-se nos fundos. Mas quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, algo a impulsionou. Com lágrimas nos olhos, ela se pôs de pé, trêmula. Uma obreira se aproximou. Irmã, qual é a sua luta? Eu tenho uma doença, os médicos disseram que não tem cura. E eu não tenho dinheiro nem para me tratar direito, gaguejou. A obreira a abraçou forte. Mas Jesus já pagou o preço por você na cruz. Venha aqui na frente, no altar. Deus vai te tocar hoje. Daniela hesitou, mas quando sentiu mãos se estendendo para ela, aceitou. No altar, o pastor a olhou nos olhos. Qual é o nome da sua enfermidade? Doença celíaca, pastor. Meu corpo não aceita glúten, e está me destruindo. Hoje, em nome de Jesus, essa doença sai da sua vida. Declarou o pastor, ungindo sua testa com óleo. O sangue de Jesus te purifica, te restaura. Você está curada. A congregação gritou glória a Deus, e Daniela sentiu algo estranho, uma paz que ela não conhecia há anos. Mas também uma dúvida: será que é tão simples assim? O pastor, como se lesse seus pensamentos, continuou. Fé sem obras é morta. Você precisa persistir.
participe da corrente de oração, venha às vigílias, faça a campanha de jejum. E não se esqueça, o dízimo e as ofertas são uma aliança com Deus. Quando você honra Ele, Ele honra você. Daniela saiu da igreja naquela noite com uma mistura de esperança e medo. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez em meses, ela não sentiu dor. A batalha da fé. Nos dias seguintes, Daniela começou a frequentar a igreja assiduamente. Participou da corrente de oração às terças e sextas, onde dezenas de pessoas se reuniam para clamar por milagres. Nas vigílias de sexta para sábado, ela via pessoas sendo libertas de vícios, casais se reconciliando, doentes recebendo cura. Se Deus faz por eles, por que não por mim? Mas nem tudo foi fácil. Seu marido, cético, zombava. Você acha que rezando vai arrumar dinheiro para comprar comida sem glúten? Ou vai fazer seu intestino voltar ao normal? As crises ainda vinham, e às vezes Daniela desanimava. Mas então ela se lembrava das palavras do pastor: a fé não é sentir, é decidir. Decidiu, então, entrar na campanha dos 7 dias de jejum. Jejuou pão, macarrão, tudo que tinha glúten, mas não por medo da doença, por fé. Orava todas as manhãs, lia a Bíblia, e mesmo quando a fraqueza batia, ela repetia: pelo sangue de Jesus, estou curada. No 4º dia, algo incrível aconteceu. Daniela, que há meses não conseguia comer nada sem passar mal, comeu um pedaço de pão integral sem querer, num momento de distração. Esperou a dor vir. Mas, nada. Horas se passaram, e ela continuou bem. Senhor, é você? Sussurrou, com as mãos trêmulas. No sábado, na fogueira santa, ela subiu ao altar novamente, desta vez para dar seu testemunho. Pastor, eu comi glúten e não senti nada. Deus está me curando. A igreja explodiu em louvor. O pastor sorriu. Isso é só o começo, irmã. Deus está restaurando tudo. Mas não pare agora. Continue na fé, continue na obediência. O milagre é progressivo. Daniela entendeu. Não era mágica, era uma batalha espiritual. Ela continuou frequentando, continuou ofertando, mesmo quando o dinheiro era pouco, continuou declarando sua cura. O milagre confirmado. 2 semanas depois, Daniela voltou ao médico para novos exames. O gastroenterologista, incrédulo, olhou os resultados. Isso não faz sentido. Sua mucosa intestinal está normal. Os marcadores de inflamação sumiram. Como você fez isso? Daniela sorriu, com os olhos brilhando. Foi Deus, doutor. Só Ele. O médico balançou a cabeça, sem explicação científica. Mas Daniela não precisava de ciência, ela tinha uma experiência real com o sobrenatural. Em casa, a transformação foi ainda maior. Seu marido, vendo a mudança, começou a acompanhá-la à igreja. Em poucas semanas, conseguiu um emprego. As finanças, que antes eram um caos, começaram a se ajustar. Daniela, que antes mal conseguia trabalhar, agora tinha energia para cuidar dos filhos, cozinhar, viver. Numa noite de testemunho na igreja, ela subiu ao altar novamente, desta vez com seu marido ao lado. Eu vim aqui doente, quebrada, sem esperança. Mas Deus me mostrou que Ele é fiel. Não foi fácil, tive que lutar, tive que crer mesmo quando não via. Mas hoje estou aqui para dizer: Deus cura, Deus restaura, Deus transforma. E tudo começou quando eu decidi entregar minha vida a Jesus na Igreja Universal. A congregação aplaudiu, muitos choravam. O pastor, emocionado, concluiu: esse é o poder de Deus. Quando você persiste, quando você obedece, quando você crê além do que vê, os milagres acontecem. A lição que ficou. Hoje, Daniela é uma das obreiras mais ativas da igreja. Ela ajuda na corrente de oração, visita doentes, compartilha sua história para encorajar outros. Sempre que pode, ela repete. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque querem um milagre sem a luta. Mas Deus não nos prometeu uma vida sem problemas, Ele nos prometeu vitória sobre eles. A minha cura não veio porque eu era especial. Veio porque eu decidi crer, mesmo quando tudo dizia que era impossível. E então, com um sorriso, ela acrescenta:
Se você está lendo isso e pensa que seu caso não tem solução, eu te digo, vê a Igreja Universal. Lá, você vai encontrar pastores que oram com autoridade, uma família que ora por você, e acima de tudo, um Deus que faz o impossível. Mas lembre-se, a fé sem ação é vazia. Você precisa dar o primeiro passo. Deus já fez a parte dele e agora é com você. E assim, entre lágrimas de gratidão e um coração cheio de propósito, Daniela segue adiante não mais como uma vítima, mas como uma vencedora em Cristo. No domingo seguinte, Daniela entrou na Igreja Universal com um passo firme, mas o coração ainda pulsando forte de emoção. Desta vez, não era mais a mulher quebrada que chegara meses atrás, arrastando o peso da doença e da desilusão. Agora, ela trazia consigo algo que nenhum médico poderia explicar, um testemunho vivo do poder de Deus. Assim que os louvores começaram, ela sentiu aquele fogo no peito, a mesma chama que a sustentara nas noites de dor. Desta vez, porém, não era só por ela. Enquanto cantavam Deus é fiel, ele não muda, seus olhos se encheram de lágrimas ao ver uma jovem no canto do templo, com o rosto marcado pela preocupação. Era uma mãe, apertando contra o peito um bebê que, pela expressão dela, estava muito doente. Daniela conhecia aquele olhar, era o mesmo que ela tivera no espelho por tanto tempo. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou. Com voz suave, mas firme, perguntou: Irmã, posso orar com você? A mulher, surpresa, olhou para ela com olhos vermelhos de chorar. Minha filha tem apenas 3 meses e os médicos dizem que ela não vai resistir, a voz falhou. Já tentei de tudo, mas não sei mais o que fazer. Daniela segurou a mão dela com força e, com uma autoridade que só quem já viu Deus agir tem, disse: Eu também ouvi isso. Que os médicos não tinham mais o que fazer. Que meu corpo não aguentaria. Mas hoje estou aqui, curada, porque Deus é maior que qualquer diagnóstico. E Ele vai fazer o mesmo por sua filha. Ela levou a mãe e a criança até o altar, onde o pastor já estava intercedendo por outros casos. Ao ver a cena, ele estendeu as mãos sobre o bebê e começou a orar com uma fé que contagiou a todos. Não eram palavras bonitas, era uma oração de guerra, cheia de autoridade, como se o próprio céu estivesse se inclinando para ouvir. Senhor, o Senhor que sarou Daniela, que ressuscitou Lázaro, que abriu o mar vermelho, hoje toca nesta criança. Em nome de Jesus, eu determino, esta criança viverá e não morrerá. O inimigo não terá esta família. O templo inteiro se uniu na oração. Alguns choravam, outros levantavam as mãos, mas todos acreditavam. E então, algo aconteceu. O bebê, que até então estava quieto e pálido, mexeu-se de repente. Um pequeno suspiro, seguido de um choro fraco, mas cheio de vida. A mãe soluçou, apertando a filha contra o peito enquanto o pastor declarava: Deus ouviu. A vida está voltando. Nos dias seguintes, exames confirmaram o que só a fé já sabia: a criança estava se recuperando de maneira inexplicável. Os médicos, espantados, chamaram de a remissão espontânea. Mas Daniela e aquela mãe sabiam a verdade: aquilo era um milagre. Um milagre que começou quando alguém decidiu não desistir e levar o impossível aos pés de Jesus. E assim, como uma corrente de bênçãos, o testemunho de Daniela não parou por ali. Ela passou a frequentar as reuniões de mulheres, compartilhando sua história, incentivando outras a persistirem. Muitas que chegavam com o coração partido saíam com esperança. Alguns, que haviam desistido de Deus, voltavam a crer. Um dia, um homem de meia idade, com as costas curvadas pelo peso de uma depressão profunda, procurou-a depois do culto. Eu li sua história no jornal da igreja, disse, com voz trêmula. Também já pensei em desistir. Mas se Deus fez por você, talvez Ele possa fazer por mim. Daniela sorriu, lembrando-se de como aquelas mesmas palavras a tinham salvado. Não há um talvez, irmão. Ele vai fazer. Mas você precisa dar o primeiro passo. Vamos orar? E ali, entre lágrimas e clamores, mais uma vida começou a ser transformada. Porque essa é a beleza da Igreja Universal, não é um lugar para perfeitos, mas para aqueles que precisam de um milagre. Não é um refúgio para os fortes, mas um hospital para os quebrantados. E quando uma pessoa se levanta, ela não fica sozinha, ela se torna parte de um exército de vencedores, provando que, com Deus, não há causa perdida.
Hoje, Daniela não é mais conhecida como a mulher que quase morreu. Agora, é a irmã que não desistiu. E toda vez que alguém pergunta como ela conseguiu, sua resposta é sempre a mesma, com os olhos brilhando. Eu só fiz o que qualquer pessoa pode fazer: crer, obedecer e não soltar a mão de Deus. O resto, Ele fez. E Ele fará por você também. Daniela voltou para casa naquela noite com o coração leve, mas sabendo que a batalha ainda não tinha terminado. Os médicos haviam sido claros: seu corpo estava fraco, os exames ainda mostravam sinais de alerta, e a recuperação seria longa. Mas ela carregava algo que nenhum laudo médico podia medir: uma fé inabalável e a certeza de que não estava sozinha. Nos dias seguintes, as dores ainda vinham, mas agora vinham acompanhadas de um detalhe diferente e ela não se sentia mais abandonada. Toda manhã, antes de tomar os remédios, ela abria a Bíblia e lia Salmos 32, Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me saraste. E então, ligava para a igreja. Não importava se era cedo ou tarde, sempre havia um obreiro ou uma irmã disposta a orar com ela pelo telefone. Às vezes, eram só 5 minutos de clamor, outras vezes, meia hora de choro e gratidão. Mas cada oração era como um remédio para a alma. Uma tarde, enquanto arrumava a casa com dificuldade, o telefone tocou. Era a irmã Maria, líder do grupo de oração que Daniela havia começado a frequentar. Com voz firme, mas cheia de carinho, ela disse: Irmã, hoje à noite tem uma corrente de libertação na igreja. O bispo vai estar lá, e eu sinto no meu espírito que você não pode faltar. Mesmo que seja só para entrar e sair, venha. Deus tem algo para você. Daniela hesitou. O cansaço pesava em seu corpo, e a ideia de sair de casa parecia impossível. Mas então se lembrou das palavras do pastor na noite em que quase desistiu: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Respirou fundo e respondeu: Eu vou. Chegar à igreja foi um desafio. Cada passo doía, e o trajeto que antes levava 20 minutos agora parecia uma eternidade. Mas quando ela entrou no templo, algo mudou. O louvor já estava alto, e o ambiente estava carregado de uma presença que ela não conseguia explicar. Era como se o ar estivesse vibrando com a força de Deus. Quando o bispo subiu ao púlpito e começou a falar sobre a importância de não desistir no meio da batalha, Daniela sentiu lágrimas escorrendo sem nem perceber. Alguns aqui hoje estão cansados de lutar, disse o bispo, olhando diretamente para a congregação. Mas Deus não os trouxe até aqui para abandoná-los agora. Ele está prestes a fazer o que nenhum médico, nenhum remédio, nenhuma força humana pode fazer. E então, como se tivesse sido guiado por uma voz que só ele ouvia, o bispo apontou para Daniela. Você ali, de vestido azul, levante a mão. Ela congelou. Como ele sabia? Como ele a viu no meio de tanta gente? Mas obedeceu, tremendo. O bispo sorriu e disse: Deus está dizendo que hoje é o seu dia. A dor termina aqui. A fraqueza acaba agora. Você vai sair daqui não apenas curada, mas com um testemunho que vai abalar a sua família. As palavras ecoaram em seu coração como um trovão. Ela não aguentou. Caiu de joelhos, e as lágrimas se transformaram em soluços de gratidão. Mãos se estenderam para segurar seus ombros. Eram irmãos em Cristo que nem conhecia, mas que naquele momento se tornaram sua família. O bispo desceu do púlpito, colocou a mão em sua cabeça e orou com uma autoridade que ela nunca tinha ouvido antes. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. Os órgãos que estavam fracos, agora são restaurados. As células que estavam doentes, agora são renovadas. E o que o inimigo roubou, Deus está devolvendo em dobro. Quando Daniela se levantou, sentiu algo estranho. Não era só alívio, era como se um peso invisível tivesse sido tirado de suas costas. Respirou fundo e, pela primeira vez em meses, não sentiu dor. Não era sua imaginação. Não era emoção. Era real. No dia seguinte, ela acordou com uma energia que não sentia há anos. Foi direto para o espelho e se olhou com outros olhos. A palidez tinha dado lugar a um brilho no rosto. Os olhos, antes fundos e cansados, agora tinham vida. Correu para a cozinha, preparou café e ligou para a irmã que tanto a havia apoiado. Eu estou curada, disse, sem conseguir conter a emoção.
Não é só a fé, não é só a esperança, é real. Eu sinto. A irmã chorou do outro lado da linha. Eu sabia, Daniela. Eu sempre soube que Deus não ia te deixar. Mas o milagre não parou aí. Uma semana depois, Daniela voltou ao médico para novos exames. O doutor, que a conhecia há anos, entrou na sala com um laudo na mão e uma expressão que ela nunca tinha visto nele: espanto. Não tem explicação, disse, balançando a cabeça. Os exames estão normais. Totalmente normais. Como se você nunca tivesse tido nada. Daniela sorriu e respondeu com calma. Tem explicação? Sim, doutor. Chama-se Jesus. Hoje, Daniela não só está completamente curada, como se tornou uma das maiores intercessoras da sua igreja. Toda semana, ela está lá, de mãos dadas com alguém que chegou quebrado, repetindo as mesmas palavras que um dia a salvaram. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Segura a mão dele e não solta. O milagre está chegando. E assim, mais uma história de dor se transforma em testemunho. Mais um impossível se torna um eis-me aqui. Porque na Igreja Universal, milagres não são lendas, são realidades que mudam vidas todos os dias. E a maior prova disso está nos olhos de quem, como Daniela, já viu o poder de Deus de perto e nunca mais duvidou: se ele fez por ela, ele fará por você. O milagre completo. O médico abaixou os óculos, olhando os exames que agora mostravam tecidos sadios, sem vestígios da doença que há meses devastava o corpo de Daniela. Isso não tem lógica médica, murmurou, mas ela apenas apertou suas mãos, os olhos brilhando com uma certeza que nenhum diagnóstico poderia abalar. Lógica humana, não. Mas a de Deus, sim. Naquela noite, ao voltar para casa, Daniela abriu a Bíblia no salmo que marcará em vermelho nos dias mais escuros: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lembrou-se das noites em que, entre lágrimas, repetia aquelas palavras como um suspiro de esperança. Lembrou-se do dia em que, fraquejando na fé, uma irmã da igreja a abraçou e sussurrou: Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Foi ali, no chão do templo, que ela entregou o medo e recebeu a paz. A reflexão que fica. Milagres não são apenas cura física, são o eco de uma promessa: eu estou contigo. Daniela descobriu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de segurar a mão de Deus mesmo quando o caminho escurece. Seu testemunho hoje não é sobre um corpo sarado, mas sobre uma alma que aprendeu: as cicatrizes não são sinais de derrota, mas mapas de onde Deus nos tirou. A lição. Se você está lendo isso com o coração apertado, saiba: o mesmo Deus que reescreveu a história de Daniela está escrevendo a sua. Talvez o milagre não venha como você imagina, pode ser uma força inesperada, um abraço no momento certo, ou a paz que ultrapassa todo entendimento. Mas virá. Porque ele não muda. E se Daniel saiu ileso da cova dos leões, se o mar se abriu para Moisés, e se Daniela hoje dança onde antes mal conseguia andar, seu impossível também tem data para se render. Na Igreja Universal, as paredes guardam mais do que orações, guardam provas de que Deus ainda fala, ainda age, ainda escolhe os a ninguém para mostrar que seu poder não tem limites. E se você duvida, olhe nos olhos de Daniela. Ou melhor, feche os seus, estenda as mãos e diga como ela fez: aqui estou, Senhor. Faça em mim. Porque milagres não são do passado. São a sua vez.